Sejam todos muito bem-vindos no nosso Pode Crescer e Conquistar. Eu sou Alexandre Supera, na minha frente está o meu grande amigo, Dr. Anderson Cristofoletti, e nós estamos aqui dispostos a trazer ferramenta de vida, ferramenta para os seus negócios, ferramenta para a sua família. E quando você assiste o Pode Crescer e Conquistar, você realmente cresce e prospera, não é isso, doutor? Boa tarde. É isso aí, sejam todos bem-vindos, mais uma edição, muito feliz aqui de poder estar contigo mais uma vez, levando essas pessoas que nos assistem a uma grande oportunidade, né, de crescer e conquistar. Olha que coisa linda. É isso aí, e a gente traz ferramentas todas as sexta-feira às 16h59, por isso a gente já gostaria de pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Deixe o seu like, não custa nada para você e nos ajuda bastante. Olha só, hoje nós queremos falar de um assunto muito atual e pertinente sobre a cultura de trabalho remoto. Doutor, eu vejo que o trabalho remoto está mudando a forma das startups, né, operarem as suas empresas, e eu me lembro que nós tivemos um problema aqui no sistema do nosso Pode Crescer e Conquistar, e nós não conseguimos resolver. O técnico, ele remotamente entrou no nosso sistema aqui e começou a operar, parece até um fantasma, né? E o que o senhor acha dessa... Eu acho que depois da pandemia, o trabalho remoto ele tomou uma proporção muito grande, né? Sem dúvida nenhuma, a pandemia foi o grande marco, né, da necessidade das empresas se adaptarem e acabar tendo o desenvolvimento dos seus serviços ali por meio do trabalho remoto como uma forma de continuidade a tudo isso. Então, ela não nasce na pandemia, mas ela obriga que todo mundo, de alguma forma, se engaje nesse sentido, o que trouxe certamente benefícios e desafios aí para poder colocar isso em prática. Com certeza. Deixa eu só esclarecer aqui para os nossos internautas, talvez você não sabe do que se trata o acesso remoto, trabalho a longa distância, tá? O profissional ele consegue entregar a sua produtividade a longa distância, ou seja, não precisa estar fisicamente no escritório para que isso possa acontecer. Então, esse é o tema do nosso podcast aqui hoje. E é importante destacar, dentro desse ainda análise do conceito, que o trabalho remoto ele pode ser feito dentro da residência, né, aquele trabalho home office que a gente fala, Sim. Ou ele pode ser feito, por exemplo, em um coworking, né, ou um espaço até público, num shopping, né, aqueles que dependem só de um computador, por exemplo. Então, o trabalho remoto é aquele que você não faz dentro da empresa, você faz de algum lugar, lá da praia, embaixo do guarda-sol, né, com água de coco, também dá certo para você trabalhar remotamente. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu li essa palavra hoje, pesquisando sobre essa matéria, essa segunda palavra em inglês aí, que eu não vou me arriscar a falar. O que seria isso? O home office? Não, o outro. Work. Cowork. Isso, eu li isso, Tá. Mas não deu tempo de pesquisar a fundo. O que seria isso? O cowork também não é algo muito novo, ele já é praticado há muito tempo. É nada mais do que um trabalho compartilhado, um local onde você compartilha do trabalho. Por exemplo, a Upset Hub, nós temos aqui dentro um cowork. O que seria isso? Nós fornecemos a possibilidade de qualquer pessoa vir, agendar o seu horário e utilizar uma cadeira, uma mesa, um local e executar o seu trabalho a longa distância, o seu trabalho remoto pela nossa estrutura. Só que do seu lado tem outra pessoa trabalhando para uma outra empresa. Ali na frente tem uma outra pessoa trabalhando para uma outra empresa, que automaticamente vocês se interagem. E daqui pode surgir até um trabalho cooperativo. Né? Pode ou não, mas você automaticamente está num ambiente compartilhado, tá? Num ambiente de trabalho compartilhado. Cowork nada mais é do que esse ambiente de trabalho compartilhado. Entendi. Então são alguns indivíduos trabalhando como se fosse em rede para um propósito Isso. comum. Os coworks hoje, eles podem oferecer essas cadeiras, né, que a gente fala de avulso ali. Você pode ter salas privadas, salas de reuniões. Tem alguns coworks que oferecem apenas um cubículo para você entrar ali e ficar ali dentro trabalhando, né, em silêncio. Então, tem várias características. E várias empresas hoje, né, praticam esse trabalho, né, de
de você contratar. Aqui mesmo na Upset Hub, a gente tem algumas empresas que contratam mensalmente para que os trabalhadores remotos deles possam utilizar da estrutura e exercer o seu trabalho. Por quê? Muitos não têm na sua casa todas as condições necessárias, ou tem muitos ruídos, tem muitas questões ali que podem atrapalhar a produtividade. Certo, legal. Olha aí, aqui no Pode Crescer e Conquistar, você aprende fato. O doutor Anderson aqui, culturalmente falando, incrível, né? Doutor, quais são as principais vantagens e as desvantagens do trabalho remoto, assim, para as empresas, para o indivíduo em si? Eu acho que essa balança, Supera, tem que ser realmente analisado pela empresa juntamente com o seu colaborador, né? Porque quando a gente está falando em trabalho remoto, nós estamos falando que as atribuições daquele colaborador estão totalmente definidas, ele sabe exatamente o que tem que fazer, ele tem ali e é oferecido para ele todas as ferramentas que ele possa desenvolver a sua tarefa como se estivesse na empresa. Então, quando você tem esse colaborador com todos os recursos, ferramentas e a capacidade de exercer a sua função, e isso não depende de estar dentro da empresa, é excelente tanto para um quanto para outro. Por quê? Primeiro, aquele colaborador não vai precisar gastar recursos financeiros, andar longa distância, tempo para chegar ao trabalho. Considerando, por exemplo, uma cidade como de São Paulo, que a média às vezes ali é de 40 minutos até 3 horas de deslocamento, então essa pessoa, esse colaborador já vai ganhar aí de 4 a 6 horas de tempo para fazer outras coisas na sua vida. Então, pensa na saúde, né? Pensa na qualidade de vida como melhora em relação a esse colaborador. Do ponto de vista da empresa, é um colaborador feliz, um colaborador agora com qualidade de vida, motivado, que vai automaticamente, e a gente espera que ele entregue muito mais do que vinha entregando, porque você tirou dele todas essas dificuldades. E do ponto de vista até mesmo de certa economia, porque não é um colaborador ali gerando despesa com energia elétrica, né? Porque daí automaticamente isso é absorvido pelo colaborador. Então, ambos têm que chegar num acordo financeiro também, e acaba sendo, então, colocado nessa balança. Quais os benefícios ou não, vai depender muito aí desse diagnóstico. O que vale destacar é que isso se fortaleceu na pandemia, não é novo, já vinha antes, só que é uma tendência muito grande. Recentemente, eu conversava com algumas empresas de tecnologia por conta do meu cargo, e, por exemplo, o Rio Claro está se transformando num grande polo de inovação tecnológica, com faculdades, com escolas de estrutura fantástica, e isso está trazendo empresas a investir em Rio Claro, com foco em buscar os profissionais aqui. Só que quando eles falam, estamos vindo aqui em Rio Claro para buscar os profissionais, eles não estão falando que eles vão levar embora. Eles estão falando que vão fazer as contratações via remoto. Então, nós vamos ter na nossa cidade, aqui na nossa região, uma alavancagem muito grande de trabalho remoto em área de tecnologia. Por quê? E aí é esses jovens que estão chegando aí, que não querem mais ser registrados na carteira, não querem se deslocar, né, não querem ter chefes, não querem... Sim. Então, é mais ou menos baseado nessa vontade desse novo profissional que está chegando no mercado, juntando com essas possibilidades tecnológicas, a gente vai ver um boom de crescimento na área de tecnologia. E sem contar que ele é muito melhor remunerado, né, por conta dessa capacidade de fazer a longa distância um trabalho. Que legal, muito bacana. Ô Anderson, e para essa pessoa que está nos assistindo, que de repente já trabalha com esse tipo de acesso remoto, uma vez eu vi uma entrevista de um empresário aí muito grande na área do marketing digital, e ele falava uma coisa que eu achei interessante, que eu quero trazer aqui para a mesa esse assunto. Ele trabalhava na sua casa, né? E ele falou da disciplina de se trabalhar em casa. Então, esse cara, ele falou que a disciplina dele é como se estivesse dentro da empresa. Ele usa terno, gravata, tem os horários certos de se levantar para beber água, para ir ao banheiro, entendeu? Isso é mesmo necessário ou
É certo que, de repente, esse internauta que está nos assistindo trabalha de chinelão lá, tranquilo, de bermudão. Você acha que muda alguma coisa em relação à Não, produtividade? não, eu acredito que aí vai de um diálogo, vai de cada um. Não tem uma fórmula para o trabalho remoto, né? Eu acho que existe, por parte do colaborador, um compromisso de entregar o que ele precisa entregar. Algumas empresas estabelecem software que vão identificar a quantidade de horas trabalhadas nele. Se é um trabalho remoto onde você tem que gerar alguma produtividade, vai ser mensurada a quantidade. Então, tem algumas ferramentas que as empresas acabam instalando com o cunho mesmo de acompanhar se está sendo dedicado o suficiente àquela produção. Então, essas é mais fácil porque você gerencia e aí obriga o colaborador a entregar realmente o tempo necessário para que se desenvolva aquilo, senão ele vai ser dispensado, ele, né, não vai receber de acordo com a meta, tem toda essa característica. Sim. Agora, quando a gente vai para o ambiente da onde ele trabalha, eu acho que aí vai da consciência e da crença de cada um, né? Porque você imagina o seguinte, se você está na sua casa, se você tem a oportunidade de ficar de chinelo, de ficar de bermuda, e de repente você vai fazer uma videochamada e coloca só a camiseta com a gravata, tudo bem, é o que vai aparecer, né? Só não pode acontecer que nem aquele vídeo que apareceu, né, dos vereadores em uma câmara lá, fazendo a sessão em home office, e o vereador estava dentro do banheiro ali, e apareceu ele sentado no trono. Aí também não dá, né? Tem que se policiar, né? Tem que se policiar nessas questões. Mas quando ele tem essa oportunidade de estar o mais relaxado possível, acho que isso faz parte, né, dos benefícios do home office. Agora, se ele precisa se disciplinar, se ele entende que ele precisa de alguns mecanismos para que ele consiga entregar a sua dedicação ali, o seu tempo, ele deve fazer isso. Então, ele deve levar essa disciplina de acordo com o que ele está planejando, que é uma forma dele se sentir ali cobrado, né, numa autocobrança para que isso aconteça. E eu me lembrei de algo interessante, que uma vez a minha cunhada veio nos visitar e ela estava em home office, né? E ela chegava a determinado horário, ela tinha que ligar o computador dela, é claro, e ficar na frente da câmera. Tem isso também. Porque aí você tem as regras que a empresa coloca, né? Exatamente. É um jeito da empresa controlar se aquele colaborador está Mas ali. eu acho que a maior quantidade de trabalho remoto são pelos empresários, né? Pelos empreendedores, que eles não param, né? Ele sai da empresa, vai para casa, Exatamente. ele continua trabalhando, não é assim? Sábado, domingo. Sábado, domingo. Então, o empresário sabe bem o que é um home office, né? Mais do que qualquer um. Com certeza. Mas aí vai realmente da estratégia de cada empresa, da sua disciplina, de como ele estabelece ali como regra, né? E na sua opinião, como que nós podemos manter assim a cultura organizacional e o engajamento dos funcionários nesse ambiente remoto? Eu acho que é uma boa pergunta, né? Primeiro, a gente precisa entender o que é a cultura organizacional. Pau. A cultura organizacional, você quer conhecer a cultura organizacional de uma empresa? As pessoas acham assim, vai dar uma lida lá na missão, visão, valor, propósito. Tu acha que aquilo ali é a cultura, mas não é. Vai lá no cafezinho, onde a empresa, as pessoas se reúnem para tomar um cafezinho, onde o colaborador conversa com o vendedor, conversa com a administração. Sabe aquele local onde as pessoas se encontram? Sim. Senta ali e fica escutando. O que é que eles estão falando da empresa? Cultura organizacional é isso, porque é ali que eles estão falando, nossa, a empresa é bagunçada, nossa, é muita cobrança, nossa, o que eu vou fazer com as metas? Muita pressão, nossa, ou ao contrário, nossa, que maravilhoso trabalhar nessa empresa, nossa, que delícia, você viu que benefício que veio? Porque a cultura é composta pelos comportamentos, pelos sentimentos, pelas visões, principalmente dos funcionários, em relação à empresa. Sim. E muitas delas, é muito lindo ver o que está escrito lá de missão, visão e valor. Mas, na prática, o quanto que isso realmente é aplicado? E quanto maior a empresa, mais difícil isso, porque você tem uma hierarquia muito grande, e eu falo assim, a cultura tem que ser a cultura do dono.
quando a gente fala que é a cultura do dono, é o que eu penso sobre o meu negócio, o que eu desejo para os meus clientes, o que eu espero que aconteça lá na ponta quando um cliente é recebido na hierarquia, o último colaborador. Isso é a cultura na mentalidade do empresário. Agora, o quanto isso está chegando até lá é a medição que eu faço em relação ao quanto a minha cultura realmente funciona dentro da minha empresa. Então, quando a gente vai falar em trabalho remoto para manutenção da cultura organizacional, primeiramente eu tenho que olhar no meu espaço físico se está funcionando. O meu gerente, ele sabe como eu penso? Se tiver um problema, ele resolve da forma como eu resolveria? Se Muito tiver bom, alguma muito bom. coisa para ser feita de novo, de uma inovação, ele tem autonomia e consegue aplicar da mesma forma como eu, como dono, aplicaria? Eu acho que isso Essa é a cultura. é um grande desafio para um CEO Total. de passar a cultura dele para os funcionários. Isso é um desafio tremendo. Gigante como é para um pequeno negócio, ou até mais difícil, né, para um pequeno negócio, porque existe aquela mistura, eu sou dono, mas também sou amigo, eu sou dono, mas também sou parente, né, eu sou Sou dono, dono, mas também sou pai. mas sou pai, também sou dependente daquele único, muitas vezes, funcionário que tem ali, porque se eu der muita pressão, eu fico sozinho. Então, a cultura organizacional ela é algo muito importante, porque ela estabelece as suas metas, a forma com que você vê o mundo de negócio e como você deseja que aconteça dentro da sua empresa. Mas, para você aplicar tudo isso, você tem que treinar, você tem que desenvolver, você tem que deixar muito bem claro ao longo da sua jornada de desenvolvimento, né, daqueles colaboradores, o que é cada coisa, o que é cada propósito. Depois, se a gente subir aqui numa sala, a gente vai entrar numa sala de reunião lá, você vai ver um painel com um monte de post-it na parede. Porque constantemente a gente senta, vamos analisar os nossos valores, vamos analisar a nossa missão, as nossas metas, olha a atribuição de cada um. A gente faz constantemente isso aqui. Isso porque eu tenho poucos aqui, nós somos em 10 aqui só. Mas imagina quando você tem muito mais que isso, né? Então, como que você treina? Aí, quando você vai para o trabalho remoto para falar de cultura organizacional, você esquece tudo que eu te falei. Porque você não está próximo, você não está no café, você não tem o sentimento. Então, esse colaborador ele tem que ser muito melhor treinado ainda, para que ele possa devolver ao seu gerente ou devolver ao seu coordenador mais próximo as coisas como a empresa estabelece. E aí é muito importante, por exemplo, uma ISO 9001, que significa o quê? Cada serviço você tem o seu protocolo, tem a maneira de fazer, tem o padrão, né, tem a padronização, tem a qualidade desejada. Porque daí você pega esse padrão ISO 9000, estabelece na atribuição, ou seja, todo mundo, seja eu aqui ou outro colaborador em home lá na Austrália, vai executar e entregar da mesma forma com que a empresa estabelece, porque você tem padrões, você tem essa qualidade. Como que nós nos relacionamos com os clientes? Treinamento. É isso que fala, é esse o jeito que fala, é essa maneira que resolve. Então, aí o atendimento, se cair para mim, é a mesma coisa que se cair para você, aonde quer que você esteja. Legal. E aproveitando o gancho, Anderson, não trata-se exatamente do acesso remoto, mas eu li um livro chamado Segredos da Mente Milionária e está falando ali sobre a lei da retribuição, né? Uma vez viram um faxineiro, né? Ele estava trabalhando numa grande empresa e pegaram ele limpando debaixo de uma escada, um lugar assim inacessível, onde ninguém via ali, né? Alguém olhou para ele e falou assim: mas por que você está limpando aí? Debaixo da escada, onde ninguém vê, ninguém passa, o nosso patrão não vai ver aí que você limpou aí. Aí ele respondeu assim: não importa que não tem ninguém vendo, mas Deus está vendo. E eu sei que a lei do retorno, a lei da semeadura, ela é válida para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de crença. Então, é bom salientar isso, que quem trabalha no acesso remoto precisa ter essa fidelidade, entendendo que ela está prestando um serviço, embora o patrão, o coordenador não está ali diretamente, mas ela precisa entregar com qualidade, com fidelidade aquilo que lhe foi proposto, não é verdade?
Olha, poderíamos fazer um podcast só sobre a lei da semeadura, que esse é um tema que eu sou apaixonado. Também. Se as pessoas entendessem essa lei do retorno, elas prosperariam muito mais em todas as áreas das suas vidas. Por quê? Porque é a única lei que se opera no espiritual, no emocional e no físico. É a única lei. Em todos os aspectos ela está. A Bíblia, que é a nossa base espiritual, ela fala muito claro sobre a lei da semeadura. Ali a gente pode citar N versículos que a gente vai achar que quem semeia pouco, colhe pouco, etc. e tal. Na lei física, aqui no mundo natural, uma semente ela só pode dar um fruto da sua mesma espécie. E automaticamente, quanto mais semente, mais você tem frutos, mais é automático, é muito óbvio, né? Sim. Só que no mundo da mente e no mundo das emoções é a mesma coisa. Se eu coloco na sua cabeça uma semente, né, na sua mente aí, eu falo uma coisa e entra na sua mente, relacionado a uma determinada coisa, não sai outro resultado. Então, se eu semeio na sua mente coisas boas, você vai produzir automaticamente coisas boas na sua vida. Tem um ditado popular que diz: diga com quem tu andas que eu te direi quem és. É automático, porque quando você está andando com pessoas que são ruins, automaticamente as sementes que você está trazendo para dentro da sua mente, sentimentos, darão frutos ruins. É óbvio isso. É lógico que existem as anomalias. Nós estamos tratando com anomalias, nós estamos tratando com padrões. Sim. Tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, agora, uma pessoa que semeia no mundo espiritual, mas semeia verdade, semeia dedicação, entrega, faz tudo o que é possível fazer, o que a Bíblia pede para fazer. Pensa nessa mesma pessoa que só traz coisas boas para sua mente. Ele consegue pôr um filtro no que ouve, um filtro no que vê e deixa só coisas boas entrar nos seus sentimentos. Pega essa mesma pessoa no mundo natural, né? A gente falou do mundo espiritual. Sim. No mundo natural, é um cara que trabalha honestamente, que faz as coisas tudo direitinho, que aumenta o seu valor. Como esse cara não prospera? É impossível. Você entendeu? É impossível não É prosperar. lógico que existem outras atribuições aqui que podem ser diferenciais, porque às vezes a pessoa ela é muito boa, mas falta capacidade ou habilidade ou alguma coisa assim que vai ser modificada a partir do momento que você também semear capacitação, conhecimento. Sim. Ou seja, tudo é semente. Sim. Tudo nasce de uma coisa muito bem feita. E quando você faz isso para você, automaticamente a sua colheita tem que ser grande. Não tem como não ser. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E eu costumo dizer pro pessoalzinho lá que a gente toma conta, que isso vale para você também que está nos assistindo. Semear é opcional, né? Mas a colheita é obrigatória. Não é isso? Ela vai ser automática, É né? automática, não tem. Você planta se você quiser. E sabe uma das coisas que a gente escuta demais? A gente escuta muitas pessoas reclama da política, reclama do salário, reclama do parceiro, as pessoas reclamam tudo, mas no fim das contas, o resultado ele é só seu. Culpa é só sua. Exatamente. Porque se você chegou a esse resultado que você tem hoje, com algumas exceções, lembra que eu estou falando sobre padrão, né? Teve um acidente, teve um... Não, estou falando do padrão. Uhum. Se você entender que você está nesse lugar que você está hoje, porque você merece estar ali, porque esse é o resultado do que você semeou, pronto, você está pronto agora para mudar a sua vida. Essa autoconsciência transforma. Ô Anderson, aproveitando que nós saímos um pouquinho do assunto aqui, eu li uma coisa, eu achei muito interessante. Achei interessante de verdade. Inclusive pode ser também um tema para um futuro podcast sobre o algoritmo, né? Tá mais ou menos relacionado a isso aí. A gente tem o algoritmo digital, né? Que você mais pesquisa, o algoritmo vai saciando, vai dando para você automaticamente, né? Essa inteligência artificial, né? Exatamente. E eu vi um pensador dizendo o seguinte, que existe o algoritmo espiritual também, que é mais ou menos aquilo, ele citou um exemplo assim, ó,
Deus olha para Jonas e fala, Jonas, eu quero que você vai para Nínive levar a minha palavra, certo? Jonas, ele olha, que Nínive o quê? Eu vou para Tarse, né? Eu quero ir para Tarse. Aí ele descendo para o porto, tinha um navio indo para onde? Para Tarse. Então, ele comparou que os nossos pensamentos é como se fosse um algoritmo, né? Se você pensar coisas positivas acontecerão. Agora, se você ficar pensando coisas negativas, a probabilidade de acontecer aquilo negativo é muito grande. Eu vou dar um outro exemplo desse algoritmo mental e espiritual. Quando você deseja comprar um carro, por exemplo, nossa, eu estou vendo lá um carro novo para comprar, um Virtus. O que você começa a ver toda hora na rua? O Exato. bendito do carro. Você nunca tinha visto, você nunca Mas tinha a prestado partir de atenção. agora, você toda hora vê. Por quê? Porque a sua mente se programou nesse seu desejo e passou a mostrar para você aquilo que você inconscientemente já gravou na sua mente. E se você consegue fazer uma autoprogramação de coisas boas, de oportunidades, de planos e projetos, você vai passar a ter uma vida onde você vai conseguir com que o seu cérebro, de forma muito, vamos chamar assim, não intencional, traga para você tudo o que você precisa. Show de bola. Então aí a gente entraria num outro... No outro assunto, né? Um outro assunto. Bom, para terminar esse assunto aqui, nós estamos na marca aí de 25 minutos já, 26 agora. Voltando no acesso remoto. Na sua opinião, quais são assim as tecnologias essenciais para facilitar essa colaboração de comunicação eficaz assim do acesso remoto? Hoje você tem muitas ferramentas, Supera, mas assim, tem que analisar o tipo de serviço e o tipo de trabalho que você vai desenvolver, para que a gente possa identificar as ferramentas corretas. O que eu posso dizer aqui? Hoje nós estamos vivenciando um momento onde a inteligência artificial e as tecnologias, se ela não existe, você consegue programar, né? Você consegue fazer. Então você pega a sua necessidade, leva para o programador, ele vai desenhar a ferramenta de acordo com o que você precisa. Então não tem mais desculpa, né? Só que assim, existem muitas outras prontas já. Então você tem, por exemplo, o WhatsApp hoje talvez seja a maior e a mais utilizada ferramenta que hoje é a gestão, hoje é controle, ela é vendas, ela é recado, é agenda. O WhatsApp hoje é tudo, né? E se você souber utilizar ainda ela mais profundamente, você consegue pôr seus catálogos, fazer recebimento por ali. Então, é uma excelente ferramenta. Quando a gente vai falar de uma gestão um pouco mais organizacional, para um setor comercial, por exemplo, você tem os chamados CRMs, mas você tem um Trello, por exemplo, que você gerencia projeto, você consegue organizar documentos. Assim, o que eu oriento? Tem que pesquisar, tem que ir para cima, tem que conhecer. Não vai chegar para você. Esses dias eu conversava com uma empresária no fundo do poço, com muitas necessidades. E a primeira pergunta, o quanto você tem estudado para gerenciar o seu negócio? E a resposta foi, eu não sou capaz de aprender, não consigo aprender, não quero aprender. Eu falei assim, desculpa, mas então não há meio de te ajudar. Você precisa se ajudar, né? Então, começa com o básico, vai entender o que é negócio, né? O Sebrae tem um monte de curso gratuito, começa ali por alguns cursos online gratuitos do Sebrae, porque se você não buscar conhecimento e não evoluir, né, então você não vai chegar a lugar algum. E aí é aquela questão, vou dar para você o Musk lá, ele vai mandar agora para você, Supera, um foguete. Vai pôr ali no seu quintal hoje. Tá, beleza. E aí? O que você vai fazer com um foguete na sua casa? Né? Você sabe pilotar um foguete? Você sabe como mexe? Você sabe... Então, você entende? Você tem que se capacitar para você entender o tamanho dos presentes que se tem. E tecnologia é isso. São foguetes. Você vai para qualquer lugar e acelera qualquer negócio. Mas o quanto você sabe utilizar. E está aí, ó. Está aqui na sua frente. É só você sair e buscar. Exatamente. O conhecimento, ele precisa ter, né? E muitas pessoas, eu falo porque eu era assim, tem essa crença limitante
de não poder ir além, de não poder dar um passo a mais. Eu quero dizer para você, você consegue, tá? Tudo depende do seu esforço, do seu interesse e da sua dedicação, que você chega lá. Ah, se chega. Anderson, obrigado. Fechou? Mais uma vez Mais aí, um. Ó, entregando quem ferramenta. assistiu esse Pode Crescer e Conquistar, teve alguns insights aí, pode prosperar demais. Com Hein? certeza. Eu mesmo vou assistir umas 300 vezes aqui, porque a aula dada aqui hoje foi forte demais. Tamo junto. Mais uma abraço. aí, hein? Um Até a abraço a próxima. todos. Tchau, Com tchau. Deus. Tchau, tchau.